Trabalhei como atendente da polícia por 9 anos da minha vida. É uma carreira que exige um nível de força mental que acho que muitos não possuem. A verdade é que é preciso um tipo especial de habilidade para estar disposto a ouvir voluntariamente algumas das coisas que temos que ouvir como atendentes todos os dias. Eu entendia no que trabalhava e encarava tudo com coragem. Isso até a ligação, que me fez aposentar de vez. Era noite. Olhei para o horário exibido no canto da tela do meu computador. 11h43. Bocejei, inclinando-me para trás na cadeira, com os braços estendidos, enquanto alongava as costas. Eu estava fazendo atendimentos desde as 3 da tarde. Eu morava em uma pequena cidade e, embora não estivéssemos livres de crimes, nossos telefones nunca tocavam sem parar, o que significava muito tempo livre para mim. Por mais angustiantes que muitas das ligações pudessem ser, momentos de descanso eram sempre mais do que bem-vindos. Uma notificação na tela chamou minha atenção e, em um instante, retornei ao meu assento com o fone de ouvido colocado. "Polícia, qual a sua emergência?" Falei no meu fone de ouvido tão automaticamente quanto qualquer frase repetida centenas ou milhares de vezes pode ser dita. Por um momento, houve apenas um silêncio mortal na linha, antes de eu ouvir uma resposta. "Preciso da polícia. Acho que tem alguém na minha casa." Uma criança sussurrou do outro lado da linha. Senti um nó começando a se formar no meu estômago. Me mexi no meu assento. "Você sabe seu endereço?" Perguntei de forma calma. Ouvi um barulho e uma respiração pesada do outro lado da linha, seguidos por um leve "Espere um pouco." A pessoa que ligou retornou e sussurrou o endereço. Era uma garotinha, pelo som da voz dela, e parecia assustada. "Isso, bom trabalho. E o seu número de telefone?" Perguntei. Rapidamente, repassei as informações dela para os policiais de rua. O endereço dela era na periferia da cidade, um pouco fora do caminho. Eu entendi que poderia demorar um pouco até que a ajuda chegasse. Fiquei meio nervoso, mas sem querer expressar minha preocupação para a garotinha, enquanto recebia uma estimativa de tempo de chegada. "Tem algum adulto com você em casa?" Continuei. "Não." A garotinha respondeu sem fôlego, e eu podia ouvir a ansiedade aumentando em sua voz, enquanto ela falava. "Minha mãe trabalha até tarde e minha irmã..." Houve uma pausa, seguida por uma fungada. "Minha irmã está acampando com os amigos e..." Em algum lugar do lado dela, houve um estrondo, então um grito. Fiquei alarmado. "Você ainda está aí? Você está bem?" Perguntei. Ouvi um som repetitivo de batidas, seguido de uma porta batendo. "Estou aqui." A menina falou sem fôlego ao telefone. "Você está bem?" Repeti a pergunta. "Sim." Foi tudo o que ela respondeu, quase um sussurro. Seu tom me preocupou. Ela parecia mais do que assustada. Triste, talvez? Não, perturbada era a palavra certa para isso. Ela então começou a chorar. Não tão baixo quanto você esperaria dada a situação dela, mas um soluço profundo e impotente que fez meu coração doer. Por favor, me ajuda." Seus soluços se transformaram em um grito histérico e eu podia ouvir batidas altas e repetitivas do seu lado. Passos, e eles claramente não eram dela. Eles eram pesados, muito pesados para uma garotinha. Sem aviso, um grito estridente ecoou pelos meus fones de ouvido. O ataque repentino aos meus ouvidos me fez pular e meu coração disparou. Lutei contra o instinto de tirar o fone de ouvido e, em vez disso, fechei os olhos com força enquanto o barulho desaparecia tão repentinamente quanto tinha surgido.
Eu vi. Ela gaguejou entre soluços. Eu não sei o que é. Sua voz infantil aumentou pedindo ajuda. Uma rápida olhada ao redor da sala em que eu estava confirmou que a maioria das mesas ao meu redor estavam vazias e eu estava na ligação sozinho. Isso me fez sentir muito isolado e uma inquietação crescente continuou a tomar conta de mim, que eu não conseguia identificar de onde vinha. Algo sobre essa ligação parecia errado. A polícia está a caminho, falei, tentando parecer confiante, mas fiquei preocupado que o desconforto pudesse ser audível em minha voz. Você pode me dizer seu nome? Perguntei. Ana. Ela disse. Tudo bem, Ana. Você está ou pode ir para algum lugar seguro? Um quarto com uma porta que você pode trancar? Falei. Eu estou no meu quarto. Ela disse entre fungadas, e era óbvio que estava chorando muito. Eu tranquei a porta. Ótimo, vou ficar com você na linha. Tem algum lugar para você se esconder? O som de passos aumentou ao fundo, enquanto sua voz diminuía para um sussurro. Eu acho que debaixo da cama. Ela choramingou. Ok, fiz uma pausa, pensando nas minhas palavras antes de continuar. Você consegue ver algo que possa usar para se proteger, uma arma? Houve silêncio do lado dela por um momento, seguido por um sim abafado, enquanto ela largava o telefone. O som estranho de grito tinha se aproximado do telefone novamente. Dessa vez, esse grito parecia mais como um defeito ou interferência. Parecia haver algo errado com o meu fone de ouvido ou com o telefone de Ana. O som cresceu a uma extensão quase insuportável, igualado apenas por pancadas ensurdecedoras de algum lugar no telefone. Parecia muito perto. Eu podia sentir os pelos começando a se arrepiar na parte de trás do meu pescoço e a sensação sinistra de pânico começou a dar lugar a um medo inexplicável. A vontade de olhar para trás aumentou, enquanto o som persistente de batidas ficava mais alto, mais perto. Tudo parecia muito próximo de mim. Não havia estática, nenhum ruído típico de uma ligação telefônica, nada. Parecia estar na sala junto comigo. Eu cedi ao meu instinto, girando em meu assento, quase tirando o meu fone de ouvido. Ninguém, mas não tive tempo para acalmar meus nervos. Ana começou a falar. Você está aí? Ela sussurrou. Sim, respondi. Lutei para me livrar dos meus medos. Algo estava muito errado com essa situação. Apesar das minhas preocupações, voltei minha atenção para a Ana. Não tem nada para eu me proteger, a garota murmurou. Mas eu tenho uma coisa que achei. Houve uma pausa. Ok, Ana, o que você tem? Perguntei. Um coelho rosa. Ela disse, e mesmo pelo telefone, eu podia ouvir um pouco de constrangimento com o que ela dizia. Meu pai me deu quando eu era pequena. Ele disse que o coelho me manteria segura. Não soube o que dizer por um momento, mas não queria perder o ritmo. Ele estava certo, Ana, eu disse, tão encorajadoramente quanto pude. Todo mundo sabe que coelhos rosas são uma ótima proteção, falei. Fui interrompido. Ana, estou com saudades. Eu podia ouvir um homem falando de dentro da casa. Então, o intruso a conhecia? Franzi a testa. Ana, você reconhece essa voz? Perguntei, esperando que ela pudesse identificar o intruso. Houve silêncio por um momento, antes de sua resposta. Isso parece meu pai. É meu pai? Ela disse. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Essa é a voz do meu pai. Por que tem a voz do meu pai? Eu não sabia como responder a isso. Tinha a voz dele? Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, fomos interrompidos por um som. Era o som de metal em um acidente de carro, seguido de um grito rangente. Eu queria vomitar e minha visão começou a ficar turva. Só posso imaginar
Como foi para Ana ouvir tudo isso pessoalmente? Ana? Eu ofeguei, meus sentidos retornando a mim todos de uma vez. Ela mal teve tempo de responder antes de ouvirmos uma voz, ou vozes, chamando por ela de algum lugar próximo. As vozes falavam como uma, todas com a mesma natureza estranha e desumana. Meu sangue congelou. Ana começou a chorar e seus gritos eventualmente se tornaram súplicas enquanto ela implorava por ajuda, sua vida, sua mãe e minha ajuda. Mais 5 minutos, 5 minutinhos, Ana. Eu murmurei, xingando mentalmente o cronômetro que exibia o tempo estimado de chegada dos policiais que enviei. Rezei para que chegassem logo. Está perto da porta do quarto. Ela sussurrou, sua voz cheia de pânico, antes de começar a soluçar baixinho. Ana, preciso que você se esconda agora mesmo, se possível. A polícia está a 3 minutos de distância. Fique o mais quieta possível. Não houve resposta, mas pelos sons de arrastar de pés que ouvi, presumi que ela tinha voltado para debaixo da cama. Por alguns momentos houve silêncio. Então, Ana falou e meu coração disparou. Eu vou morrer. Você não vai morrer, Ana, falei, a preocupação agora audível em minha voz. Eu prometo. Ele está tentando abrir a porta. Ah, meu Deus! Ela murmurou. Houve um estrondo mais alto do que antes e Ana começou a gritar. Os barulhos continuaram e comecei a entender o que eu estava ouvindo. Era a porta do quarto dela sendo quebrado. Seus gritos se transformaram em balbúcios horrorizados e súplicas por sua vida. Seus gritos logo foram abafados pelo mesmo barulho de antes, junto com uma risada doentia. Quem é você? Ana gritou, alto o suficiente para fazer meus ouvidos zumbirem. Por favor, quem é você? Quem é você? A voz zombou, com um som que era uma imitação doentia da voz de Ana. O pânico tomou conta de mim quando olhei de volta para o canto do monitor que exibia o horário de chegada dos policiais. Por favor, que seja logo. Ana, você está aí? Eu chamei. Ana? Tão repentinamente quanto começou, tudo ficou em silêncio. Em algum lugar distante, ouvi sirenes. Os oficiais estão a 1 minuto de distância. Falei. Silêncio. Meu coração começou a doer mais. Ana, você está aí? Eu podia ouvir algo se movendo. Respiração. Eu acho que ele se foi, disse Ana. Uma onda de alívio tomou conta de mim. Soltei um suspiro e recostei-me na cadeira. As sirenes ao fundo ficaram mais altas. Você foi muito bem, Ana. A polícia está quase aí. Eu não conseguia pensar em mais nada para dizer. Eu nunca tinha recebido uma ligação como essa, e algo sobre tudo aquilo parecia tão estranho. Algo que Ana tinha dito começou a soar em minha mente. Ela tinha dito: "Quem é você?" Ana, comecei dizendo. O que você viu? Fui recebido com silêncio. Ana? Ana começou a rir. Ana, o que foi? Eu disse, minha voz implorando. Ana riu. Sua voz ficava mais rouca e menos humana a cada segundo. Em algum lugar no fundo havia um som de batida. Os policiais finalmente chegaram. Tarde demais. Perguntei a única coisa que consegui pensar no momento. Por quê? A risada parou abruptamente quando a coisa no telefone falou. Foi divertido. Um som de clique e a ligação caiu. A casa estava vazia quando os policiais chegaram. Nenhum sinal de entrada forçada em nenhum lugar, exceto na porta do quarto de Ana, cujo fundo havia sido arrancado por algo, deixando um amplo espaço para rastejar por baixo. E Ana, ou o que sobrou dela, estava espalhada por todo o quarto. O que quer que estivesse lá não deixou nada para trás para identificá-lo, apenas carnificina. O caso nunca foi oficialmente encerrado e todos tinham suas teorias sobre o que tinha acontecido naquela noite.
variando de serial killers a um ataque de urso e tudo mais. A ligação nunca foi tornada pública, nunca mais quero ouvir aquela gravação. Dei meu aviso prévio de 2 semanas naquela mesma noite, embora nunca tenha voltado a trabalhar depois daquele dia. Eu estava contente em tentar esquecer aquela ligação. Por mais insensível que pareça, eu estava contente em tentar esquecer Ana, esquecer o que quer que eu tinha falado naquele telefone. Mas acho que isso não acabou. Ontem à noite, eu tive um sonho, ou pensei que estava sonhando, com sons de passos correndo pela minha casa, enquanto algo gritava, ria e zombava de mim, do lado de fora da porta do meu quarto. Fiquei na minha cama até tarde acordado, apesar dos sons terem parado, paralisado por uma mistura de medo e confusão, até que eventualmente me convenci a sair da cama. Atravessei o quarto, abaixei-me no chão, prendendo a respiração, enquanto espiava por baixo da porta do meu quarto. Havia algo ali, mas não estava se movendo. Reuni a pouca coragem que me restava e me levantei, com meus olhos bem fechados. Abri a porta do meu quarto um pouco e coloquei a cabeça para fora, só o suficiente para ver o que havia do outro lado. Eu sufoquei um suspiro e lágrimas inundaram meus olhos enquanto me abaixei para pegar o objeto. Colocado bem do lado de fora da minha porta, estava um coelhinho rosa, coberto de manchas escuras. De algum lugar na escuridão, logo além da porta do quarto, a risada de Ana ecoou. Até a próxima. Obrigado.